experiência no barco, né? Foi um tempo muito especial, onde ali a gente pôde aprender algumas lições. E à noite, dentro do mesmo texto, dentro do mesmo tema, mas em uma lógica diferente, a gente pôde ministrar ali um tempo também muito especial sobre a vida da igreja. Um texto curto, um texto conhecido, e eu pensei que já tinha acabado. E aí o que aconteceu? Nessa terça-feira dessa semana, por volta ali de umas 4 horas da manhã, o Senhor me despertou. E a gente sabe quando Deus quer falar com a gente, né? E quando Ele me desperta, Ele já me dá o esboço da mensagem, simples assim. E eu já passei por essas experiências por várias vezes. Não estou falando aqui, né, que eu psicografei alguma coisa, não, antes que alguém entenda errado. Mas há momentos em que simplesmente a gente só para e ouve e escreve aquilo que Deus deseja dizer à igreja. E por algum motivo, Deus ainda deseja continuar falando ao coração de alguém através daquele texto. Então, eu quero compartilhar com você Mateus capítulo 14. Quero ler com você dos versos de 22 até o 29. E você que está acompanhando desde a semana passada, fica então aí a parte 3, né? Desta pequena série aí que não estava prevista, mas acabou o Senhor desejando que a sua vontade fosse feita nesse sentido. E queira Deus que eu tenha voz para terminar a mensagem. Estou com uma crise alérgica fortíssima a semana toda. Ainda tive gabinete de manhã. Tem que pregar à noite. E aqui à noite você não falta não, hein? Tem uma mensagem poderosa do Pai sobre a nossa vida. Diz assim o texto: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedida as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram atemorizados e exclamaram: é um fantasma! E todos de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Só até aqui. Como eu falei, a história é bastante conhecida, já esmiuçamos um pouco o texto no último domingo, mas eu quero tentar, obrigado anjo, mas eu quero tentar dar mais uma espremidinha nesse texto com você, vamos tentar extrair mais algumas coisas aqui. Porque essa experiência acontece numa ambiência de um barco repleto de discípulos com medo. Medo porque pensam em estarem sozinhos, medo porque os intempéries do lado de fora já estão alcançando aqueles que estão do lado de dentro, medo acentuado porque eles veem uma projeção de alguém andando por cima das águas e na cabeça deles isso é impossível de acontecer, como também para nós não é comum vermos pessoas flutuando sobre as águas. Eles estão atemorizados. E Jesus faz com que essa experiência no barco se torne para eles uma experiência de vida. E se porventura você não pôde estar com a gente na última semana, as mensagens estão salvas lá no YouTube. Lá você vai, pelo menos, absorver algumas lições, talvez umas 8 que a gente aprendeu na última semana. Mas existem algumas outras que eu quero compartilhar com você dentro desse mesmo texto. E eu queria que você permanecesse muito atento
para aquilo que o Pai deseja ministrar sobre a nossa vida. Qual algumas outras lições que a gente pode extrair acerca dessa experiência no barco? Anote aí. A experiência no barco também vai nos ensinar que, quando o Senhor entende que a gente precisa passar por um tempo de correção, Ele faz com que isso se dê perto e não distante dele. Guarde isso. Quando o Senhor percebe que nós precisamos passar por um tempo de correção, Ele faz com que isso aconteça perto e não distante dele. Veja comigo o verso de 28 a 31. Você vai aprender algo aqui que talvez você nunca tenha parado para pensar. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: Senhor, salva-me. Eu quero dar destaque ao verso 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Guarde o que Jesus diz. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Agora olha o verso seguinte. Subindo ambos para o barco. Só até aqui. Queridos, qual é a cena que a priori é colocada diante de nós? Veja bem. Os discípulos olham ao longe e têm a projeção de um fantasma. Se já estavam com medo, o medo é acentuado. Aí quem está do lado de lá diz assim: não temam, sou eu. Pedro, dentro do barco, diz: Senhor, se és tu, permita-me ir ter contigo. Quem está lá do outro lado diz: vem. E aí Pedro, então, bota o pé para fora do barco e começa a andar sobre as águas. Só que há um determinado momento que o texto vai nos dizer que o mar começa a ficar revolto por causa do vento, e Pedro agora começa a olhar aquilo que está ao entorno. E aí o que acontece? Ele começa a submergir. E começa então a dizer: Senhor, socorre-me. Jesus vai em direção a ele, e aí vem a frase: homem de pequena fé, por que duvidaste? Qual é a impressão que nós temos no texto? Que Pedro está tomando uma bronca de Jesus, uma exortação na frente daqueles que estão dentro do barco. Mas não. Porque o último verso que a gente leu diz que, logo após Pedro ter passado por um tempo de exortação, de ensino, de molde, Jesus pega Pedro e sobe com ele para dentro do barco. O que Jesus está fazendo aqui? Veja bem. Essa repreensão de Jesus não necessariamente poderia ou precisaria ter sido feita fora do barco. Jesus poderia ter pego a mão de Pedro e, de acordo com o último verso que a gente leu, ter subido com ele para dentro do barco e dentro do barco ter dito assim: homem de pequena fé, por que você duvidou, cara? Você já não estava tendo uma experiência sobrenatural ali? Quantos passos que você deu por sobre as águas, você estava indo muito bem. Essa conversa, esse diálogo poderia ter acontecido dentro do barco, mas não. Acontece fora, preste atenção nisso. A questão de Pedro é morrer afogado. Jesus segura ele
E como que você pensa que eles entraram dentro do barco? Como que você imagina essa história acontecendo? Hã? Como, Adilson? Andando. Andando. Jesus não repreende Pedro na frente dos outros. Jesus está repreendendo Pedro no particular, porque Pedro havia andado um tanto. O diálogo, a conversa, não é ouvida pelos discípulos, os discípulos estão à distância. Jesus está repreendendo, Jesus está ensinando, Jesus está tendo ali, palestrando com Pedro, mas no particular, porque a intenção de Jesus não é nos expor, a intenção de Jesus é nos acolher. E eu acho isso aqui fantástico, porque isso aqui é a mensagem do Evangelho. Queridos, a gente, às vezes, quando olha algumas aberrações sendo pregadas aí, a gente pensa que o intuito de Jesus é expor as pessoas. Inclusive, existem pessoas que até elas ficam relutantes em, por exemplo, participar de um culto ou de um culto dentro de uma igreja evangélica, porque carregam um passado e algumas até pensam, vai que eu caio possesso lá, ou vai que alguém conhece a minha vida e vai me expor. Existem pessoas que são desestimuladas porque acham que um ambiente de culto é um ambiente de exposição. Não, não é. Quando Jesus tem algo a tratar com a gente, Ele não tem prazer de fazer isso publicamente, Ele faz isso no particular. Por isso eu acho fantástica esta posição de Jesus, porque, repito, Ele poderia ter exposto Pedro ou repreendido Pedro na presença dos discípulos, mas não, Ele está fazendo isso no caminho de volta para o barco. Sabe como eu imagino essa cena? Eu imagino essa cena, vem cá, Júlio. Eu imagino essa cena de Jesus tendo pego na mão de Pedro e levantando ele, e agora sim, andando por sobre as águas. Cadê tua fé, cara? Por que você duvidou, cara? Tive medo. Você já não estava andando? Você estava em cima da água, cara. Era eu que estava ali te ordenando, era eu que estava ali contigo. Eu imagino ao pé do ouvido. E aí, quando os dois entram dentro do barco, não há exposição. Porque dentro do barco não é lugar para ficar se expondo ninguém. Dentro do barco é lugar para acolhimento. Dentro do barco é lugar para a gente desfrutar da presença dEle. Dentro do barco é lugar para a gente ter comunhão. Dentro do barco é lugar para a gente ver milagre acontecer. Você consegue entender que esse Jesus que a gente serve estava assim, com Pedro? Jesus não chega no peito de Pedro. Jesus não chega gritando com Pedro. Eu imagino essa cena. Obrigado, Júlio. Queridos, eu tenho levado isso para a minha vida, através de um exemplo simples. Quando eu tenho que elogiar alguém, eu faço isso em público. Mas quando eu tenho que repreender, eu repreendo no particular. Porque Jesus me ensina isso. Sabe por que existem pessoas feridas hoje no Evangelho? Pessoas que sequer hoje querem fazer parte de uma igreja evangélica? Porque estavam dentro de um barco e foram expostas dentro desse barco. Com isso eu não estou dizendo que precisamos e devemos ser coniventes com o pecado. Não é disso que eu estou falando. Não estou dizendo que a gente tem que aplaudir aquilo que é errado, não. O que eu estou dizendo é que o meu Jesus me ensina que quando há necessidade de alguém passar por uma repreensão, passar por um ensinamento, passar por um tempo de molde, passar por um tempo de ensino, isso não se dá publicamente, isso se dá no particular.
Quando Jesus o repreende, porque veja bem, Jesus não faz vista grossa, Jesus fala com ele, mas os discípulos não estão ali. Depois eles vão andando para dentro do barco, os dois juntos. Você está entendendo isso aqui nessa manhã? Isso é ser igreja. Isso é viver o Evangelho. A gente não precisa continuar engrossando a fileira daqueles que abrem mão de estarem dentro do barco, porque pessoas se aproveitam da exposição de alguém para poder se promover. Não há diálogo aqui dentro do barco de alguém chegando para Pedro. Pedro, que papelão, hein? Foi querer ser o espiritual, tá vendo no que deu? Olha aí, ó, Jesus te repreendendo aí, ó, na nossa frente. Se deu só os dois lá. Depois que Pedro entende, os dois sobem no barco. Para onde estamos indo mesmo? Para o outro lado? Então vamos. O vento se aquietou e eles chegam até lá. Você recebe essa palavra nessa manhã? Queridos, que sejamos esta igreja, que sejamos uma igreja que não tenha o prazer de sair expondo as pessoas, mas quando há necessidade de um trato, de uma repreensão, que se chame no particular. Porque a Bíblia também não nos incita a sermos coniventes com os erros, mas precisamos repreender em amor. É isso que Jesus está fazendo aqui. Pegamos essa primeira lição? Podemos caminhar para a segunda? Qual é a segunda lição? Para Jesus, o barco ainda continua sendo um lugar para poder acolher e acalentar. Vou repetir. Para Jesus, o barco ainda continua sendo um lugar para acolher e acalentar. Vou ler novamente dos versos de 29 em diante. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos no barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Só até aqui. Vamos novamente ao texto. Por que Jesus vem andando por sobre as águas? A gente não tem uma resposta prática para isso. É um ato soberano dele. Ele tem o desejo de se apresentar aos discípulos andando por sobre as águas. Aí nós vamos, sim, indo para a prática, e aí se torna mensagem, ou então ponto de mensagem, de que aquilo que nos causa temor está sob o controle de Jesus. Quantos e quantos sermões a gente já ouviu, né? De pregadores dizendo isso. Jesus andou por sobre as águas para mostrar aos discípulos que aquilo que nos traz medo está no controle dele e ele anda por cima disso. Ok, é uma ótima aplicação e quem já pregou isso pode continuar pregando sem correr o risco de ferir o texto bíblico. Mas eu quero pensar com você em uma outra ótica. Se Jesus propôs a Pedro uma experiência sobrenatural, e Pedro começa a andar nesta experiência sobrenatural, a pergunta é: por que Jesus, quando vê Pedro naufragando, pega ele, anda com ele por sobre as águas, não continua andando o restante do trajeto? Você já parou para se fazer essa pergunta? Era uma maneira de Jesus honrar a fé de Pedro, porque veja bem, vamos lá, vamos conjecturar o texto.
Todos nós estamos dentro desse mesmo barco aqui. Aí ouvimos de Jesus, vem, esse vem é para todo mundo. Só que Pedro se coloca à disposição. Eu vou. Pô, esse cara tem fé, hein? Aí agora o sobrenatural começa a acontecer. E ele está andando por sobre as águas e está deixando o barco para trás. Só que houve um momento em que ele tira o foco. O que Jesus poderia ter feito? Cara, eu vou validar a tua fé. Você vacilou num determinado momento, mas eu vou te honrar. Porque pelo menos você tentou, os outros não, os outros permaneceram dentro do barco. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai chegar do outro lado. Só que eles vão no barco e a gente vai sobre as águas. Pô, ia ser maneiro isso, não ia? Eu fico dando asa à minha fé, gente. Eu fico imaginando, né? Se eu fosse Jesus, ainda bem que eu não sou, né? Se eu fosse Jesus, eu faria isso. Falei, Pedro, vamos mostrar para essa turma aí agora que, cara, vale a pena a gente exercer fé? Agora a gente vai tirar onda com eles. Eles vão no barco, porque ninguém quis colocar o pé para o lado de fora, mas nós dois não. Nós vamos andando, nem que seja do lado do barco, mas em cima da água. Não poderia ter acontecido isso? Poderia ou não poderia, gente? Sim. Por que Jesus não faz? Porque Jesus ainda entende a importância que o barco precisa ter. Jesus entende que mesmo dentro do barco, tendo gente que não exerce fé como ele gostaria de exercer, ainda assim, vale a pena estar dentro do barco. Repito, essa experiência sobrenatural poderia ter continuado a ser vivida ou vivenciada fora do barco. Mas Jesus traz Pedro para dentro do barco. Por que que traz? Olha isso aqui, gente. Você não encontra pregações assim no Google, não, tá? Por isso é importante a gente estudar a Bíblia. Como que você acha que Pedro estava se sentindo naquele episódio diante dos discípulos? Pô, eu fracassei. Eu quis dar um passo a mais, mas não deu certo. Meu projeto fracassou, o meu objetivo não foi alcançado. O que o pessoal do barco vai pensar ao meu respeito? Qual é a minha moral agora? Se não fosse Jesus me acudir, eu teria morrido afogado. Pensa, olha isso, pensa em como estava o estado emocional de Pedro. Ele se viu ali como um fracassado, como alguém que quis fazer algo mais, mas não estava preparado para isso. Pensa no sentimento de vergonha, de constrangimento que ele poderia pensar. O que os outros dentro do barco vão pensar ao meu respeito? Tá vendo, Pedro? Se não fosse Jesus, hein? Estava na glória antes. Tua senha já tinha sido chamada. O que eu penso nesse texto é que Jesus poderia ter utilizado o próprio caminhar sobre as águas para ir ministrando cura sobre Pedro. Mas não. Ele utiliza o barco para isso. Quero dizer algo a você. Jesus ainda continua utilizando o barco para poder fazer com que pessoas que se sentiram fracassadas em algum momento da vida tenham acolhimento. Jesus ainda continua acreditando no projeto do barco, de que quem está do lado de fora e que não deu certo, vai ser acolhida e vai viver em comunhão com aqueles que lá estão.
Você está entendendo isso aqui nessa manhã? Esta cura no emocional de Pedro, repito, poderia ter acontecido fora do barco, mas Jesus o leva para dentro do barco. Eu imagino Jesus sentando ao lado de Pedro dentro do barco, Jesus fazendo com que Pedro se sinta parte daqueles que estão dentro do barco. É dentro do barco que vem o cuidado, é dentro do barco que vem o abraço, o aconchego, o acolhimento. Repito, tudo isso poderia ter acontecido fora. O que aprendemos ainda há pouco é que fora, ele não tem o desejo de expor, ele preserva. Mas agora esta cura de algo que não deu certo, de uma tentativa frustrada, de vergonha, quem sabe, ele não ministra fora, ele traz para dentro. E esse é o ambiente que o barco precisa ter. É um ambiente de acolhimento, é um ambiente em que a gente vê aqui que há acalento, é um ambiente em que a gente percebe aqui adoração, porque veja bem, a Bíblia, ela nunca teve a iniciativa ou a proposta de querer expor fracassos de pessoas, de querer esconder aquilo que não deu certo, não. A gente vê histórias de pessoas que deram certo e histórias de pessoas que deram errado, em todo o tempo na Bíblia, guarde isso. Mas eu olho esse texto aqui e, por exemplo, creio eu que se tivesse acontecido um diálogo diferente desse aqui, de alguém fazendo com que Pedro se sentisse constrangido com a situação, ou então não mais inserido dentro daquele contexto, a Bíblia não teria problema nenhum em relatar esses fatos, mas quando os dois estão chegando e da maneira como se chega, a adoração dentro do ambiente do barco. E aonde isso aqui vai desembocar? Para a gente poder concluir nessa manhã. Qual outra lição que a gente aprende aqui na experiência do barco? Se você não guardou muito do que eu te disse, guarde pelo menos isso aqui. A maneira com a qual somos acolhidos ante as nossas frustrações pode determinar se vamos vencer ou se vamos fracassar. Vou repetir. A maneira com a qual a gente é acolhido ante as nossas frustrações pode determinar se vamos vencer ou se vamos fracassar. Vimos ainda há pouco o acolhimento, a pedagogia de Jesus em relação a Pedro. Vamos recapitular. Quando Jesus percebe a necessidade de exortar Pedro, ele não faz no público, ele faz no particular. Vimos aqui. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Eles estão fora do barco. Pedro já havia caminhado uma distância. Jesus está acolhendo Pedro e tratando com Pedro no particular. Só que há um constrangimento de Pedro, penso eu, em relação aos discípulos. Para onde Jesus leva Pedro? Para o ambiente da comunhão. Para que os discípulos possam entender que o cara fracassou, mas foi carregado para o ambiente da comunhão. Amém ou não amém, gente? Então olha só, alguém fracassou, mas mesmo a despeito do seu fracasso, ele é carregado para o ambiente da comunhão. Qual é a terceira lição que Jesus ensina? Não basta a gente apenas acolher. Porque acolher, a gente pode acolher qualquer um. Mas é a forma como a gente acolhe que pode fazer toda a diferença. Um exemplo, eu posso, como a gente está numa região central da cidade, e a gente vê muito isso,
Eu posso pegar um morador em situação de rua, maltrapilho, numa situação física deprimente, que não se sinta em condições de, por exemplo, entrar num ambiente como esse aqui, pelo constrangimento. Aí eu posso pegá-lo pela mão e colocá-lo sentado aqui em um banco. Mas imagine uma situação como essa. Danilo, agora você vai ter um trabalho comigo aí na transmissão. Ainda que seja um cara bonito, apesar de ser vascaíno, imaginemos este ser em situação de rua. Eu trago ele para o culto. Pode ficar tranquilo aí, cultua com a gente. Senta aí. Pô, olha lá que bacana. O pastor pegou um camarada em situação de rua, trouxe para dentro do templo e botou ele sentado. Olha como ele está. Escolhi um banco vazio para que ele pudesse estar. Não me coloquei à disposição para poder sentar ao lado dele, ouvir a história dele, saber o que ele está passando. Acolhimento não é isso, de pegar alguém só com o desejo de fazer com que a situação desse alguém seja melhorada momentaneamente. Isso não é acolhimento. O que eu preciso fazer é incluí-lo no ambiente de comunhão. É o que Jesus está fazendo ali. Mas a maneira com a qual a gente acolhe vai determinar se a gente vai vencer ou se a gente vai fracassar. E eu vou te provar isso. Obrigado, filhão. Jesus entende esse acolhimento, Pedro entende esse acolhimento de Jesus, recebe esse acolhimento. Ele fracassa, mas ele é trazido para o ambiente de comunhão. Até aqui tudo entendido. Agora, dentro desse mesmo livro de Mateus, vá comigo no capítulo 16. E aqui eu encerro. A partir do verso 13. Lembre-se que é o mesmo personagem que ainda há pouco fracassou, que ainda há pouco foi repreendido por Jesus, mas como Jesus usou aquela pedagogia, olha o mesmo personagem como está agora. Leia aí. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, todos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Aí Jesus diz assim: mas e vós? Continuou ele: quem dizes que eu sou? Agora Jesus quer ouvir dos próprios discípulos. Discípulos, no plural. Quem de novo vai tomar a iniciativa? Pedro. Respondeu Simão Pedro, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi da carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus.
O que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Você está vendo a diferença? Jesus dá uma segunda oportunidade a todos os discípulos, mas os discípulos não aprenderam nada. Mas quem aprendeu através do fracasso e pelo acolhimento que teve, pelo ensino que passou? Pedro. Aí ele que tem a experiência, quando os discípulos não sabem o que dizer, vejam, os discípulos estão caminhando com Jesus há muito tempo. Jesus faz uma simples pergunta: quem eu sou para vocês? Eles não sabem dizer. Imagino eu, Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz: bem disseste, porque aquilo que te foi revelado nem foi carne nem sangue, mas o meu Pai que está no céu. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Dar-te-ei. É pessoal. Pedro, é para você que entendeu o processo dos teus fracassos. É para você que entendeu o processo do acolhimento. É para você que passou pelo molde da minha exortação e não fez biquinho, não pediu carta para outra igreja, não parou de frequentar os cultos. É para você, Pedro. As chaves do reino eu vou colocar nas tuas mãos. Esse é o Jesus que a gente serve. É um Jesus que pega a gente que está afundando, mas que coloca novamente em pé e usa para a glória do seu nome. Essa palavra é para alguém aqui nessa manhã que já naufragou algumas vezes e está até constrangido, envergonhado para voltar para a comunhão, para dentro do barco. O que vão pensar de mim? Acabei tirando o foco da onde eu não deveria ter tirado, saí do trilho, perdi o caminho. Ei, Jesus já tratou com você lá, te trouxe de volta para a comunhão, e a maneira com a qual Ele te acolheu fez com que você, ao invés da próxima fracassar, você vença para a glória dEle. Esse é o Pedro. Por vezes a gente lembra de Pedro como negando Jesus, cortando a orelha do servo do sumo sacerdote, cara violento. Pois é. Como eu disse na última semana, Pedro, esse que não deu certo por um tempo, foi o discípulo que na sua primeira mensagem viu a conversão de 5.000 pessoas. Na segunda, 3.000 pessoas. Na terceira, já não se podia contar. Esse é o Pedro. Então, queridos, diante de vocês, há um que já naufragou. Nunca tive a pretensão de ser perfeito, até porque eu conheço, sei quem eu sou. Mas o que me consola o coração é que os meus fracassos não determinam o meu futuro. Porque Ele segurou na minha mão, me colocou de volta dentro do barco e curou meu coração. E quer fazer por alguém aqui nessa manhã. Quero convidar você a se colocar em pé. A mensagem dessa manhã é uma mensagem de restauração. A mensagem dessa manhã é uma mensagem de oportunidade. A mensagem dessa manhã é uma mensagem de cura para a vida de alguém. Queridos, eu creio fielmente que Deus não me levantaria pela madrugada para me dar uma palavra como essa, que não tivesse o endereço certo aqui nessa manhã. E se há alguém aqui que de fato reconhece, pastor,
Eu até andei por sobre as águas, mas houve um momento em que eu naufraguei. Mas eu preciso fazer com que o meu fracasso não determine o meu futuro, porque se Jesus fez isso com Pedro, certamente fará comigo também. Quero encorajar você a vir aqui no altar, nós vamos orar, nós vamos abençoar a sua vida. Sai do seu lugar, venha estar aqui conosco em nome de Jesus. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Vem para o barco. Vem para o barco. Isso, sai do seu lugar, vem para o barco. Tem ninguém aqui para te julgar, não. Isso, aleluia. Deus abençoe cada um dos que aqui estão. Há mais alguém? Venha, venha. Os irmãos da igreja, os pastores, me ajudem aqui na intercessão também. Isso, vem vindo. Essa palavra é para você nessa manhã. A palavra que Jesus agora te coloca dentro do barco, te abraça, te faz um afago. Sabe aqueles medos que você vivenciou quando você estava ali naufragando? Pois é, Ele quer curar todos os teus medos, todas as tuas incertezas, todas as tuas dúvidas. Isso. Queridos, nós fazemos parte aqui de uma mesma família. Não tem ninguém aqui que vai julgar você por você ter colocado o pé para fora do barco, mas não ter conseguido concluir o teu trajeto. Ah, pastor, mas é tão constrangedor eu pegar um caminho de volta. Poxa, eu estava andando naquele caminho tão sobrenatural e agora fazer um caminho de volta. Por vezes é preciso esse caminho de volta, para que a gente possa fazer agora da maneira correta. Então não envergonhem-se de ter que recuar para avançar. Quantas e quantas vezes eu, não digo nem como pastor, mas como um discípulo, eu precisei fazer isso na minha vida. Recuar para poder avançar. Então saiba que nessa manhã o Pai está aqui justamente para fazer com você o que Ele fez com Pedro naquela ocasião. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se houver mais alguém, sai do seu lugar, nós vamos orar, nós vamos abençoar essas preciosas vidas que aqui estão em nome de Jesus. Senhor Deus, graças te damos, Pai, por essa manhã na Tua presença, Senhor. Deus, muito obrigada, Espírito Santo, porque Tu és o nosso Pai, Senhor, que tem nos acolhido, ó Pai, mediante a todas as dificuldades, mediante o vento forte que tem vindo sobre a nossa vida, Pai, que muitas vezes tem balançado a nossa vida pela direita, para a esquerda, Senhor. Mas, Deus, em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos ter os nossos olhos, Senhor, fixados em Ti, que nós possamos olhar somente para o Senhor, que és o Deus da nossa salvação, Pai. O Senhor, ó Pai, que tem nos mantido de pé, Senhor. Deus, nessa hora eu quero te pedir, ó Pai, por cada um dos meus irmãos que se colocou aqui na frente. Senhor, aqueles, Senhor, que porventura, ó Pai, caíram, afundaram, Senhor, mas Deus, nessa hora a Tua mão traz eles de volta para cima, nessa manhã. Traga os Teus filhos de volta para aquele lugar de onde eles nunca deveriam ter saído, Senhor. E que haja arrependimento, que haja transformação, que haja fé, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Deus, eu te entrego, Senhor, o coração, a mente, Senhor, dos Teus filhos, que estejam cativas a Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que eles possam, Senhor, andar, Senhor, contigo sobre as águas, Senhor, naquele milagre que eles estão precisando, Senhor, naqueles problemas, Senhor, que só eles sabem que eles colocam diante de Ti, Senhor. Deus, nessa hora, Senhor, que cada um aqui nessa manhã seja acolhido pelo Senhor em primeiro lugar. Que eles possam entender, Senhor, a consciência de reino, quanto é importante estar dentro do barco, quanto é importante, Senhor, fazer parte de uma família, Senhor. Deus, e nós, Senhor, como cristãos, Senhor, como pessoas nesse lugar, Senhor, nos mostra, Senhor. Mostra aos meus irmãos, aqueles que precisam de um acolhimento, de oração, de um abraço, de uma palavra de carinho. Nos faça sensível à dor um do outro neste lugar, Senhor. Nos faça sensível, ó Pai, para que haja cura,
cura, para que haja libertação, para que haja salvação, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos, Senhor, nos dê sensibilidade no Espírito, ó Pai, para entender aqueles que precisamos de nós neste lugar. E quando nós estivermos precisando de alguém, nos ajude a ter humildade e sabedoria para pedir ajuda, Senhor, para que não venhamos, Senhor, ficar doentes, Senhor, dentro do barco sem pedir ajuda. Nos dê a sensibilidade, Senhor, de ouvir e de sentir o que o nosso irmão está precisando, mas também nos dê humildade de pedir ajuda. Nos dê humildade, Senhor, de reconhecer os nossos problemas, os nossos erros e entender, Senhor, que só em Ti, Senhor, alcançaremos a cura. Mas nós precisamos ser, Senhor, bênção uns nas vidas dos outros, Pai. Em nome de Jesus, Te agradecemos por tudo. Por uma manhã de ensino, Senhor. Obrigada pela escola bíblica, obrigado pelo louvor e obrigada pela Tua palavra. Senhor, que seja um domingo abençoado, cheio da Tua presença, e que à noite, Senhor, que a Tua presença venha de forma sobrenatural neste lugar, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio. Essa igreja é Tua, o trono é Teu, e em primeiro lugar nós estamos aqui para render graças, louvores e adoração ao Teu nome, porque só o Senhor é digno de ser adorado, só o Senhor é digno de ser exaltado. O Senhor és o único, aquele que era, que é e que há de vir e que vai voltar para buscar a Tua igreja. Por isso, nessa manhã, Senhor, receba o nosso louvor, a nossa adoração, ó Pai, e que haja, Senhor, o mover da Tua presença neste lugar, Espírito Santo, porque Tu és o único, Tu és o soberano e poderoso, e nós necessitamos de Ti, necessitamos da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor e da Tua bondade em nós, ó Pai. Obrigada por tudo, Senhor, que o Senhor já fez e ainda vai fazer, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, povo amado. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Gente querida, estamos terminando o culto, mas olha só, os papais que aqui estão, que não fizeram inscrição para a programação de quarta-feira, procura o pastor Gilmar, tá bom? E lembrando, hoje à noite, mais uma palavra de Deus aí para o seu coração. Se você puder estar com a gente, venha estar com a gente, hein? Deus ainda quer continuar falando contigo. Que Deus te leve em paz, em nome de Jesus.